Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Luan, editor de House, e hoje a gente está aqui no estúdio da redação com a Ilcemara Farias, que é advogada especialista em direito imobiliário. Ilcemara, obrigado. Seja bem-vinda. Obrigada, você, Luan. Imagina. E a gente está aqui para tirar algumas dúvidas sobre algumas confusões de condomínio, essa questão imobiliária que atinge todos nós. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, comenta aí, manda a sua pergunta que a gente responde aqui ao vivo. Ilcemara, eu queria começar pelo talvez o que seja o campeão de reclamações ou que chega no escritório, questão de vaga de garagem. Qual que é o grande problema? Como resolver quando param na minha vaga? Quais são os problemas mais comuns aí que acontecem? Eu acho que a vaga de garagem é um problema que atinge quase todos os condomínios, né? O mais comum é a ocupação de vaga, que alguém ocupar a sua vaga, né? Ou ocupar a vaga irregularmente. O que mais acontece, talvez, é tentarem colocar 2 carros numa vaga só, porque a vaga é grande, então, às vezes, tentam colocar 2 carros, ou ultrapassam o limite da vaga, né? Ali dificulta a manobra dos outros vizinhos. Utilizam a vaga que não é da pessoa, então você tem uma vaga, você não tem carro, você tem um apartamento, mas não tem carro, e deixa a tua vaga livre, e outra pessoa estaciona na sua vaga. Acho que esses são as principais reclamações em cima disso. Disso tem, né, formas de solucionar, o próprio condomínio tem as suas regras para solucionar isso. Mas isso que eu ia te perguntar, como proceder? Então, tem alguém que estaciona na minha vaga, como proceder? Qual que é o caminho? Então, o caminho todo condomínio tem o seu regramento, vai estar lá na convenção do condomínio as regras para a utilização, né, dessa vaga de garagem ou no regimento interno. O caminho é fazer uma reclamação primeiramente para o síndico. Também todo condomínio vai ter um livro na portaria, um livro de reclamações. Você pode ir lá anotar a tua reclamação e pedir para o síndico tomar alguma atitude quanto a aquilo. O síndico provavelmente vai ouvir a sua reclamação, vai ver lá por escrito, vai entrar em contato com o outro condômino que está fazendo aquela conduta irregular e pedir para ele parar, ou fazer uma advertência verbal, uma advertência escrita, tentar resolver primeiro amigavelmente, usando a boa razão, né, o bom senso. E posteriormente, se isso não for resolvido, aí sim pode até caber multa se houver previsão no regimento interno, na convenção, né, do condomínio sobre essa multa. É uma das formas. Por último, vamos pensar que não tem lá previsão nenhuma de multa quanto a essa conduta. Pode ser levado à Assembleia, na próxima Assembleia, e lá na Assembleia ser estabelecida essa multa. Perfeito. E queria, pessoal, para você que está chegando agora, a gente está aqui num bate-papo sobre como solucionar algumas confusões de condomínio, questão imobiliária, com a advogada Ilcemara Farias. Manda sua pergunta, então, para a gente. E, Ilcemara, mas só complementando essa primeira questão, tem muita gente que faz da garagem um depósito, isso é proibido, não? Sim. Até que ponto o proprietário daquela vaga tem total controle? Ou... Sim, a propriedade é privada, mas toda propriedade privada, ainda assim, ela vai ter uma limitação desse uso. Né? Se a vaga do condomínio é vaga de automóvel, então é para você colocar o seu carro lá, não é para você fazer aquilo de depósito, colocar móvel velho, ou colocar floreira, ou estacionar teu barco. Bicicleta pode? Bicicleta, se não ultrapassar as linhas, né? Novamente, você tem as tuas linhas demarcatórias que dizem a tua área ali. E não é porque a linha está longe da parede que você pode usar aquela área entre a parede e a linha. Por quê? Porque ali é uma área de circulação. Se ela existe, é porque ela é necessário. Né? Vamos pensar num incêndio, alguma coisa assim. Você tem que ter essas rotas de fuga livres. Então, bicicleta pode, a moto pode, se estiver dentro da tua linha. E se você, quando estacionar teu carro, novamente, ele não ultrapassar as tuas linhas. Então, até ali, sim. Mas você não pode fazer isso num depósito. Né, colocar lá vários objetos que você ou várias bicicletas que você nunca usou, e aquilo vai gerando um depósito que vai juntar bicho, vai juntar sujeira, vai dificultar né, a limpeza, a organização do ambiente.
Perfeito. Para você que chega, a gente está num bate-papo para tentar solucionar algumas questões de condomínio, dessa vida social. Se você tem alguma pergunta, manda para a gente. André, a gente já tem alguma questão aí do pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo aqui? Já sim, Lua. A Luísa mandou inbox e o Fábio Alexandre também mandou uma pergunta relacionada nos comentários. Se animais de estimação, eles podem ser proibidos no condomínio? Boa pergunta também. É ótimo. Alguns condomínios têm lá uma previsão nos seus estatutos da proibição, mas a jurisprudência já se posicionou que não, que é permitido você ter o teu animal. Mas, mesmo assim, a tua propriedade sempre vai ter uma limitação. Então, vão ter regras para você ter aquele animal. O animal não pode perturbar o sossego das outras pessoas ou colocar elas em risco de alguma forma, risco de saúde. Então, para você ter o teu animal, ele não pode fazer barulho, você não pode, não importa o tamanho dele, né, se ele é pequeno ou não, ele não pode incomodar o sossego dos seus outros vizinhos, e vão ter alguns regramentos. Vamos pensar um animal grande, né, um cachorro grande, violento e tal, ele vai ter que andar de focinheira. Vão ter algumas regras, se ele pode usar o elevador social ou não. Mesmo o animal pequeno, ele pode usar o elevador social, mas ele vai estar no colo. Cada condomínio vai ter a sua regra sobre esse animal. E sempre nas áreas, sempre dentro do apartamento, né? Isso também não quer dizer que você possa liberar o teu animal no parquinho, com as crianças, na garagem, para correr, nas áreas comuns. Porque nem todo mundo gosta de bicho. E se a maioria votou dizendo que não quer o animal dentro do condomínio, então vai ter que ter um cuidado especial com aquele animal para ele não circular livremente. Perfeito. Para você que chega agora, a gente está num bate-papo para solucionar algumas questões da vida em condomínio, questão imobiliária. A gente está com a advogada Ilsemara Farias. André, a gente tem mais alguma pergunta? Então, o Carlos perguntou se obras internas nos apartamentos precisa de engenheiro. Ótima pergunta. A gente tem uma legislação nova, depois que aconteceu aquele acidente com o prédio lá no Rio de Janeiro, né? Foi feito, que desabou um prédio, né? Foi feita uma legislação nova sobre isso, onde é necessário para qualquer reforma dentro dos apartamentos ter engenheiro civil ou um arquiteto, mas você precisa ter a liberação para fazer aquela obra. E aí vem aquela discussão do que é obra. Trocar o azulejo do banheiro é obra ou só é estética? Pintura é obra ou não é obra? Né? O que a jurisprudência vem se posicionando? O que quebrar vai ser obra. Né? Porque é só azulejo, mas pode pegar um cano, pode dar mais problemas. Então, aquilo vai ter que ter uma liberação do arquiteto ou do engenheiro. Pintura, não, mas sempre vai reformar um banheiro, tirar a parede, né? E como vai proceder, né? Como a pessoa eu quero fazer aqui uma mudança estética, não tenho, né, certeza se eu preciso ou não de um engenheiro, de um arquiteto. Faz essa consulta para o síndico, ele tem uma responsabilidade pessoal sobre isso, né? O síndico falou, não, aqui eu preciso que você contrate o arquiteto, o engenheiro. O arquiteto vai fazer o plano dessa obra, vai recolher o RT, ele vai ser o responsável por isso, você vai levar essa documentação para o síndico vai liberar. Novamente, aí a oposição do síndico é muito importante, porque a lei colocou uma responsabilidade pessoal nele, civil e criminal. Então, quando o síndico não toma o cuidado de requerer essa documentação para a pessoa que está fazendo a obra e acontece algum evento lá dentro, ele vai ser responsabilizado pessoalmente, não o condomínio, né? Criminal também. Então, é um ponto sensível, trouxe um custo maior para as pessoas, mas é necessário, porque às vezes uma coisa simples, uma biblioteca, você pensa, uma biblioteca estética, mas o edifício não está preparado para suportar aquele peso naquele ponto, porque todos aqueles livros e tal vão pesar ali, né? Então, ali precisa de um arquiteto e engenheiro para dizer, opa, aqui não, a gente não pode ter isso aqui, né? Não podemos tirar essa parede, ou, né, mexer na elétrica vai afetar outras partes, vai sobrecarregar outras partes. Então, é necessário, sim. Isso que você falou, você disse tudo, né? A figura do síndico é muito importante. Então, uma outra dúvida que
que ronda todo mundo, e o Simara, é a disponibilidade do síndico. Ele tem que estar disponível 24 horas, tem que estar com o celular ligado sempre, ele pode viajar, feriados, como que a gente trata essa questão? Incrível que pareça, o síndico tem vida, né? Além de ser síndico. E sendo remunerado ou não sendo remunerado, né? Tem que ter formas de contato com o síndico. Ele não precisa estar disponível para tudo. Algumas coisas não precisam ser resolvidas naquele momento, né? Não é crucial. Tem o livro da portaria para deixar escrito lá para ele: olhe, tome cuidado com as lâmpadas da garagem que queimaram, ou estou vendo um vazamento em tal lugar. Você pode deixar isso, um e-mail, e ter. Normalmente os síndicos colocam as formas de contato. Vai ser o e-mail tal, vai ser o telefone tal, em tal horário, né? Ou eu estou sempre disponível para vocês na quinta-feira, das 5 às 7. Ele vai estabelecer esses horários e, né, os meios de contato, preferencialmente, sempre escritos, para que ambas as partes tenham mais controle sobre isso. A pessoa que requereu, ela tem uma prova: eu fiz essa reclamação aqui 1, 2, 3 vezes e não tive resposta, cadê a minha resposta, né? E o síndico também, para ele poder dizer: olha, você me requereu tal dia aqui, mas eu já respondi que não é possível por causa disso, para todo mundo ter conhecimento também. Nunca as reclamações são pessoais, as reclamações são sobre o condomínio, então as outras pessoas também querem ter acesso a essa informação. Então, não, o síndico não está 24 horas disponível, né? Não deve estar também, ele é um administrador, né? O síndico está administrando o patrimônio de outras pessoas, então ele tem que ser tratado dessa forma profissionalmente. E o caminho é sempre formalizar, então, para todos esses problemas, né? Quanto mais você deixar claro a tua reclamação no livro do condomínio, por e-mail, por e-mail, é mais fácil daquilo ser resolvido, gerar menos discussões. Eu disse, você não fez, ou você não disse. Ali está estabelecido, está claro, né? Sempre ter cuidado para não gerar ofensas também desnecessárias. Então, se está lá reclamando de um vizinho que tem música alta, ou que o animal incomoda, que tem uma conduta antissocial, coloca o fato, né? O apartamento tal está causando tumulto por causa do barulho, está incomodando o meu sossego. Não precisa também entrar em detalhes tão específicos, que você pode falar pessoalmente depois, esses detalhes. E cuidado para não ofender, né? Você vai conviver com esse vizinho muitos e muitos anos. Perfeito. Então, para você que chega agora, a gente está num bate-papo aqui para tirar algumas dúvidas sobre questão imobiliária, a vida em condomínio. Manda sua pergunta para a gente responde aqui. André, a gente já tem mais alguma questão? Tem sim, Lua. Tem muita gente perguntando nos comentários sobre horários de silêncio, como a Andréia e a Desiane. A Andréia, ela está perguntando como proceder com barulho após as 10 horas. E a Desiane está perguntando se, mesmo com o horário certo, se é possível reclamar sobre a questão do barulho. Bom senso passa longe às vezes, né? E aí? O barulho também, acho que é uma das queixas principais, né, nos condomínios. Apesar de quase todos os estatutos colocarem lá um horário, das 6 às 8, das 7 às 6, todos eles terem um horário de silêncio, né, que você pode fazer barulho, que você não pode, existem regras de respeito, que é a conduta antissocial, né? E você pode ser multado por essa conduta antissocial. Então, mesmo que seja às 3 da tarde, você não pode fazer barulho, né? Não é permitido o barulho. E o que é o barulho? Vamos pensar que é aquela coisa insistente, que incomoda o sossego do teu vizinho. A casa é um lugar de descanso. É um lugar onde se vai para relaxar, para descansar, e você quer assistir uma televisão, você quer ouvir a sua música, e às vezes as paredes estão vibrando por causa da música do vizinho que está muito alta, a TV muito alta, barulho de animal, isso vai incomodando. Sempre que a pessoa se sentir incomodada, sendo invadida dentro da sua casa, o seu sossego desrespeitado, a sua paz desrespeitada, ela pode fazer essa reclamação também para o síndico, que o síndico deve tomar uma atitude quanto a isso, uma advertência verbal, escrita, uma multa,
né? E não importa o horário, não importa se é depois das 10 ou se é às 13. E sempre o bom senso. Óbvio, a pessoa recebeu os amigos uma vez, e aquele num sábado, e aquele barulho, uma família que mora fora da cidade veio visitar, e aquele dia fez um pouco mais de barulho. Bom senso, né? Fiz a reclamação, a pessoa recebeu a reclamação, baixou o volume e pronto. Mas e se não se resolve isso, Simara? Desculpa te interromper. Sim. E se o síndico não resolve, o que fazer? Tem outra instância? Ou chamar, não sei, se está incomodando muito, tem alguém doente, ou você precisa descansar, acordar muito cedo no outro dia? É caso de polícia, não é? Como proceder aí? As coisas às vezes vão tomando um limite, virando uma guerra, e daí o vizinho acaba fazendo mais barulho ainda porque ele, né, alguém reclamou dele, e as coisas vão tomando proporções graves. Polícia, só se você tiver uma questão de violência, né? Espero que ninguém passe por isso, mas não é o caso. O certo seria entrar daí com procedimento judicial. Se o síndico não tomar essa atitude, não resolver, você pode entrar com uma ação contra o seu vizinho pelo direito de vizinhança, isso em condomínio, em casa, né? O direito de vizinhança está lá do Código Civil, uma lei maior do que o condomínio, prevê o teu sossego, a proteção da paz na sua casa. E você pode entrar com uma ação judicial contra essa pessoa para obstar que ela tome essa atitude, ou senão ela vai ter uma multa se ela retomar, né, essa atitude aí antissocial. Mas pode haver. E dentro do próprio condomínio pode ser levado para a Assembleia. Vamos pensar que é uma coisa que incomoda muito, muitas pessoas estão reclamando disso. Pode ser levado para a Assembleia e lá colocar uma multa por conduta antissocial de até 10 vezes o valor da última taxa. Uma multa bem alta. Bem alto, E essa multa pode ser reiterada, ela precisa ser aprovada uma vez só em Assembleia. Depois que ela for aprovada, ela pode ser reiterada conforme a conduta for se repetindo. Então, se a conduta ocorre todo dia, essa multa vai ser aplicada todos os dias. E essa multa é cobrada na Justiça, é um título executivo, não precisa comprovar culpa, nada, o síndico vai ter fé pública aprovado pela Assembleia, então ele vai juntar essas multas, levar para a Justiça e executar. E vai cobrar, e vai receber. Né? Então, é bem sério essa questão de respeitar o espaço do teu vizinho. Perfeito. A gente está no bate-papo aqui sobre questão imobiliária, como resolver algumas confusões da vida em condomínio, com a advogada Ilsemara Farias. André, a gente tem mais pergunta? Tem sim, Lua. A Flávia mandou inbox: se o condômino inadimplente pode votar, ele pode usar as partes comuns, como piscina, academia e salão de festa? Ok. Dúvida recorrente. Dúvida recorrente. Não, ele não pode votar, o inadimplente não vota, né? Mas ele pode usar, sim, as partes comuns. Ele não pode ser privado do uso da propriedade dele pela falta de pagamento. Então, ele pode usar a questão de festas, a piscina, a academia, ele vai usar, mas ele não vai votar. É o único, porque não existe previsão em lei dizendo que ele não... Né? Para votar tem uma previsão lá em lei, dizendo, olha, o inadimplente não vota, para o uso não, e daí a jurisprudência entende que ele não pode ter essa limitação de uso de propriedade, mesmo estando inadimplente. Outras coisas são interessantes, como o gás pode cortar, né? Porque o gás... alguns serviços essenciais... televisão, pode cortar. Né? Porque ali é rateado entre todos e vem Mas lá. a partir de quanto tempo de atraso? Assim, desde um mês. Né? Não pagou, você pode cortar. Algumas coisas sim. A limitação do uso da propriedade que não, mas serviços dá para... Isso é uma decisão do síndico ou da Assembleia? O síndico, ele mesmo vai eliminar aquele serviço, porque ele vai gerar... Vamos pensar que o inadimplente está gerando custo para os demais. Tem que ser dividido igualmente. Que tem que ser dividido. Alguém vai ter que pagar aquela conta. Se o inadimplente não pagou, os que pagam vão ter que pagar mais por ele. Então, o síndico tem a obrigação de reduzir esse prejuízo. E os serviços podem ser cortados, sim. Né? Esses serviços que não é o uso da propriedade. Pode ser, sim. Perfeito. André, mais alguma pergunta? Mandem suas questões aqui para a gente, pessoal. Tem sim, Lua. Tem muita gente perguntando nos comentários sobre a questão de fumaça de cigarro na sacada que invade outros apartamentos. Como que deve proceder em relação a isso?
Sutil, mas muito incômodo, né? Cigarro, incenso, bater o tapete na sacada, né, o comum, e o pó vai todo para o outro apartamento. É a mesma questão, você está invadindo a área da outra pessoa. É claro que você pensa, o que o fumante vai fazer, o coitado? Ele vai se trancar no banheiro para fumar, né? Como que ele vai resolver a situação? Ele vai ter que ir na rua, né, fumar, ele não vai poder fumar aqui, ele está dentro da casa dele ainda, né? Mas está invadindo o espaço pessoal de outra pessoa e, às vezes, normalmente, o bom senso. Né? Esse vizinho fuma sempre, ele fuma o dia todo, você é muito alérgico a cigarro, ou uma pessoa está doente, tem criança, tem bebê que vai direto para o quarto, vamos pensar ali. Eu sugeria conversar primeiro com o fumante, né, que está ali dentro da casa dele ainda, pedir, olha, você poderia não fumar nessa janela, tentar um outro local. E se mesmo assim for uma situação grave que esteja incomodando muito, fazer uma reclamação daí, o vizinho não atendeu o seu pedido, fazer uma reclamação lá no livro, pedir alguma posição do síndico quanto a isso. Perfeito, então a gente está num bate-papo aqui sobre questões imobiliárias, como resolver algumas tretas aí do dia a dia, em português muito simples. André, a gente tem mais alguma dúvida? Tem sim, Lu. O Marcos mandou inbox uma questão sobre o fundo de reserva e as despesas extraordinárias. Como que deve funcionar o rateio dessas taxas? Pergunta difícil. A gente tem 3 tipos de despesas, vamos pensar assim, né? Vamos simplificar. A gente tem as despesas do dia a dia, que são pagas por todos. A água, o porteiro, a faxineira, eles são pagos por todos, proprietários e inquilinos. E temos umas despesas extraordinárias, que é a reforma da fachada, a troca da impermeabilização da piscina, coisas que ficam fixas ao imóvel, que esses vão ser despesas do proprietário e não do inquilino. Tá? Então, quem paga o quê? Ou o inquilino vai pagar as coisas do dia a dia, ou o proprietário vai pagar pelas benfeitorias que ficam lá. E daí nós temos o fundo de reserva. O fundo de reserva, às vezes, ele é feito para pagar as despesas dos inadimplentes ou para fazer um caixa, no caso de uma despesa ordinária, uma despesa comum, mas que ultrapassou por alguma razão, né, o costumeiro. E, às vezes, o fundo de reserva é feito para uma obra, para colocar um elevador, para trocar o telhado, alguma coisa assim. Novamente, o fundo de reserva for para despesas do dia a dia, os inquilinos também pagam. Quando for para uma obra, né, uma coisa que fica fixa ao imóvel, uma benfeitoria, uma melhoria dentro do apartamento, do edifício, aí é o proprietário. Simara, mas e quando não fica muito claro para que serve o fundo de reserva e às vezes ele é usado para os fins do dia a dia, às vezes para essas obras, benfeitorias, como que faz essa divisão? Como que se procede? Que eu acho que é bem comum, né? Às vezes bem comum, né? Várias questões dentro do condomínio ficam nessa nuvem que ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. Aí cabe esclarecer ou por uma assembleia extraordinária, né? Cabe o próprio morador, o próprio proprietário, por escrito, pedir um esclarecimento. As contas têm que ser separadas. Né? O inquilino não pode ser agravado, às vezes o custo, imagine colocar um elevador, quanto custa, você vai construir um elevador a mais no edifício, ele não pode ser agravado por alguma coisa que ele não vai aproveitar depois, vai ficar fixa o imóvel do proprietário, né? Então, as contas precisam ser definidas. Olha, a gente está fazendo um fundo de reserva aqui que é para limpeza, pintura, né, interna, a limpeza, isso aí o locatário vai pagar. E também para o elevador. Opa, vamos dividir as contas. Vamos colocar aqui o que é de cada um, né? Para que depois, vamos pensar que o inquilino já pagou tudo isso. Já está lá pagando o elevador 1 ano, né? E agora, pela nossa conversa, ele descobriu que ele não deveria. Ele pode requisitar a devolução disso, né, do que ele pagou a mais, em cima da porcentagem dele. Ele pode pedir a devolução na justiça até 5 anos depois que ele efetuou o pagamento. Ele pode, foi meu aluguel lá de 3 anos atrás que eu fiz isso. Ainda dá tempo, né? Vai na justiça, tenta primeiro amigavelmente, não conseguiu, vai na justiça e cobra
a devolução desse dinheiro, porque realmente não era a tua despesa. Isso com o condomínio, essa cobrança, ou com o proprietário? Porque quem se privilegiou aí foi o proprietário, que ele deveria ter pago a conta e outra pessoa pagou em nome dele. Perfeito. É isso aí, pessoal. A gente podia ficar horas aqui conversando sobre essas tretas diárias de condomínio, mas por hoje é só. Obrigado por você que acompanhou a gente. Acompanhe aí, então, mais, se você quiser saber mais sobre esses temas, acompanhe aí na House, www.gazetadopovo.com.br/House. E, Silmara, obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Você tem algum contato, para caso alguém queira consultar com você, tirar dúvidas? Sim, se mais dúvidas, pode me mandar por e-mail, né? O meu e-mail é ilsemara, que é meu nome, é com ILCS de casa, @ilsemara novamente, .adv.advogado.br. Então, ilsemara.adv.br. Tem algum telefone? Tem. O telefone do escritório, 3322-7091. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas. Tem bastante material na internet também, meu nome é bem diferente, então colocando meu nome lá, vocês vão achar site com outras informações, uns textos, bastante coisa bacana lá para resolver teus problemas, e desejo boa sorte a todos. Obrigado, Silmara. Obrigado para vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.